dia a todos e a todas. Aqui quem vos fala é o professor Francisco, professor de Geografia. Estamos iniciando mais uma videoaula de acordo com o protocolo Z da Escola Zoraida Ribeiro Alexandre. Sejam todos bem-vindos. Nosso objeto do conhecimento em estudo é a formação e a organização do território brasileiro. E nossa aula de hoje, gente, é mais uma revisão ou uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente estudou durante essas 3 semanas, tá bom? Então a gente vai ver lá a formação do território brasileiro. Ele começou mesmo antes da chegada dos portugueses, né? E para evitar conflitos entre Espanha e Portugal, os dois países assinaram um tratado. Que tratado foi esse, professor? O Tratado de Tordesilhas, né? Que foi assinado em 1494, que estabelecia, né, limites das terras a serem ocupadas e exploradas na América do Sul. A primeira região a ser ocupada pelos portugueses foi no litoral nordestino. E ali se estabeleceram, gente, as principais, principal plantação de cana-de-açúcar e os engenhos e as cidades portuárias. E aí nós vamos chegar no período colonial, onde o tratado, falando novamente sobre o Tratado de Tordesilhas, que limitava, né, os portugueses a permanecerem somente no litoral. E a sua primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e em seguida o plantio de cana-de-açúcar. Bem, com a União Ibérica de 1580 a 1640, o Tratado de Tordesilhas deixa de ter validade. E com isso os portugueses poderiam ir para o interior e encontrar o ouro e pedras preciosas na região hoje conhecida como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Com o fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia em Portugal, os portugueses se expandiram, gente, para o interior. E ali fundaram a colônia do Sacramento, em 1680. E aí os espanhóis, para resguardar as suas terras, criaram de imediato a criação dos 7 povos das missões, onde os jesuítas e os indígenas guarani passaram a morar. Bem, passado o período colonial, já no século XVI, a principal atividade econômica, já no século XVI, nesse período, foi o cultivo da cana-de-açúcar, que a gente já viu, produto este que era muito apreciado na Europa. E esse produto, com o crescimento da exportação, levou os primeiros centros urbanos, mas sempre no litoral. E as cidades que eram chamadas cidades portuárias, onde atracavam os grandes navios, né? Já no século XVII e XVIII, o principal evento ou acontecimento histórico foi a descoberta das grandes jazidas de ouro e diamante nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Esse período foi chamado o período ouriférico, né? Que surgiu com esse evento várias cidades. Já o principal evento do século XIX foi a produção do café, que teve como as principais cidades ou lugares o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E esse evento também, gente, ele fez com que surgisse novas cidades, né? Ou seja, a gente percebe que aos poucos as pessoas vão povoando o território brasileiro. E a gente
pode perceber também que a população brasileira, nós podemos dizer assim, que ela foi mal distribuída, né? Por que mal distribuída a população brasileira? Porque ela foi distribuída de modo irregular, pois grande parte da população habitava o quê? As regiões litorâneas, somente as regiões litorâneas, tá certo? Ali é onde se restabeleceram e encontraram a maioria das cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança, gente, histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram realmente no litoral. Podemos perceber que o Brasil ele foi desenvolvido, foi povoado graças a grandes eventos que aconteceram, como a gente viu aí no período no século XVI, no século XVI que foi encontrada a questão do plantio e cultivo da cana-de-açúcar, já no século XVII e XVIII, grandes jazidas de ouro e diamante, e no século XIX a produção do café. A gente poderia trazer um pouquinho aqui para a nossa região, para saber de que forma, por exemplo, qual foi o evento que levou a região norte a ser povoada. Então a gente percebe que a região norte, o que levou a região norte a ser povoada, foi a seringueira, com a retirada do látex da seringa para a fabricação da borracha, né? Produto esse que era exportado para os outros países. E com isso, gente, vieram pessoas, migraram de outros estados para a região norte, em especial para o estado do Amazonas. Da onde vieram, professor, essas pessoas? Tá? Essas pessoas vieram principalmente do Nordeste, em especial do estado do Ceará e do Maranhão. Vou aqui abrir um parênteses para falar a vocês, por exemplo, que meus avós, tanto materno como paterno, todos eles vieram do Nordeste, em especial do estado do Ceará. Eles eram chamados de soldados da borracha, que exploraram o látex da seringueira, que na época era chamado de ouro branco da Amazônia. E com isso, gente, esse período ele ficou conhecido como o período áureo da borracha. E aí houve o grande desenvolvimento do Amazonas. Hoje nós temos grandes monumentos históricos no estado do Amazonas, que nós podemos citar aqui pelo menos 4 deles, né? A Igreja Matriz, o Teatro Amazonas, o Mercado Adolfo Lisboas e o principal deles, o Porto de Manaus, né? Que foi construído pelos ingleses. E com isso, gente, houve também até, poderia até dizer aqui, uma mistura de mixigenação, mistura de raças, né? Porque, por exemplo, meus avós eram cearenses, o meu avô materno se casou-se com uma índia peruana, e hoje eu tenho essa mixigenação de sangue, de raça, né? Eu me sinto feliz por isso, por me considerar. Muita gente às vezes até acha que, quando se fala, eu tenho traços indígenas, até acha que não deve ser falado dessa forma. Eu não me sinto orgulhoso por isso. Então me sinto muito feliz por meus avós terem fazido parte do crescimento, do povoamento e o desenvolvimento da Amazônia. Tá bom, gente? E a gente poderia dizer assim, quando se fala em mal distribuição da população brasileira, eu poderia abrir aqui um parêntese e dizer para vocês, por exemplo, fazer um comparativo entre a região sudeste e a região norte. A região sudeste, gente, ela tem 80,35 milhões de habitantes e tem uma densidade demográfica de 76,2 habitantes por quilômetros quadrados. Já a região norte, ela tem 18,4 milhões de habitantes e tem uma densidade demográfica de apenas 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Professor, o que quer dizer densidade demográfica, né? A densidade demográfica é a quantidade de pessoas que moram por quilômetros quadrados em um determinado lugar. Então, se nós podemos ver que, por exemplo, na região sudeste moram 76 pessoas por quilômetros quadrados. Já a região norte moram apenas 4,5 pessoas
nesse mesmo espaço de terra. Então isso é densidade demográfica, tá bom? No mais, o que tínhamos para hoje era só. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão retrospectiva daquilo que nós estudamos durante as 3 semanas. Gostaria de dizer a vocês que essa nossa videoaula, ela vai estar lá no meu canal, no YouTube. Quem quiser pode ir lá, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e o mais importante para mim, gente, é que vocês façam seus comentários e digam como está as nossas aulas, tá bom? No mais, um abraço a todos, fique com Deus e paralelo a esta aula também nós vamos mandar uma atividade também relacionada a essa retrospectiva, ok? No mais, um abraço a todos, fique com Deus e um ótimo dia a todos.